aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário e disseminar a cultura da educação à distância e suas melhores práticas. Convidamos para compor a mesa de abertura o senhor secretário do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, Reinaldo Couto. A secretária-geral do Conselho da Justiça Federal, Eva Maria Ferreira Barros. E os conselheiros da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do Conselho Nacional de Justiça. Conselheiros Paulo Teixeira, Rubens Curado, Saulo Casale Bahia, Flávio Cirangelo e Guilherme Calmon. Convidamos todos para, em posição de respeito, ouvirem a execução do hino nacional brasileiro. Por favor. Dizer que nós estamos aqui reunidos para buscar a melhor capacitação para o judiciário, seja em relação aos servidores, seja em relação aos magistrados. Essa nossa reunião aqui, de certa maneira informal, me lembra as palavras ditas por Ulisses, à época da Guerra de Troia. Ulisses, para homenagear Aquiles, disse: quando contarem a minha história, digam que caminhei entre gigantes. Homens nascem e morrem como o trigo no inverno, mas esses nomes nunca morrerão. Digam que vivi na época de Heitor, o domador de cavalos. Digam que vivi a época de Aquiles. Essa trova da Odisseia de Homero nos mostra que nós não fazemos as nossas histórias sozinhos. Nós precisamos sempre do outro. E os servidores da Justiça Federal caminham sempre de mãos dadas com os magistrados para o exercício e a distribuição da justiça. Então, nada mais pertinente do que capacitar essa peça-chave tão importante para a Justiça Federal, que é representada pelos servidores.
Então, senhores e senhoras, sejam bem-vindos. Eu espero que os senhores aproveitem bastante e possam utilizar as experiências aqui adquiridas nas suas atividades cotidianas. São as minhas palavras. Muito obrigado. Tem a palavra o conselheiro Paulo Teixeira. Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma saudação especial aos integrantes da mesa e, em pequenas palavras, dizer da importância, conselheiro Guilherme Calmon, desse evento, onde o CNJ demonstra para toda a sociedade do Judiciário brasileiro, para toda a sociedade brasileira, a importância que tem em nos aperfeiçoarmos, né? em cada vez mais buscarmos a qualidade da prestação do serviço, para que a gente possa ter sempre como foco o aperfeiçoamento, a melhoria das atividades do Judiciário em benefício da coletividade. Eu acho que essa é a missão principal que o CNJ tem que desenvolver, buscando sempre o aperfeiçoamento, a qualidade. Claro que é difícil atingir a perfeição, mas só em estarmos abertos num dia como esse, num período como esse, de 13 a 15, onde reunimos todos os integrantes do Poder Judiciário brasileiro, os servidores na sua qualidade, buscando esse aperfeiçoamento. Eu acho que é um passo sempre adiante em busca da perfeição, em busca da qualidade. E é com esse propósito que eu faço a saudação a essa plateia e desejo que nós tenhamos aqui um profícuo encontro e que tenhamos, ao final, apontados vetores, soluções, para que cada vez mais nós busquemos um judiciário aperfeiçoado e na qualidade, na prestação do seu serviço. Ouviremos agora o conselheiro Rubens Curado. Deste segundo encontro, dando continuidade, essa continuidade também é sempre relevante, aos trabalhos, esse trabalho colaborativo, compartilhado, que tentamos construir desde o primeiro encontro. Muitos senhores com certeza estiveram presentes, participaram do debate, por exemplo, da política de formação de servidores, que hoje já é uma realidade. Tentamos construir essa política a várias mãos naquele encontro e hoje já é uma realidade por meio da resolução 192. E nessa continuidade hoje temos outra pauta, acho que podemos conversar isso um pouco mais adiante, será por certo pontuado pelos outros componentes, os demais conselheiros, mas outra pauta a partir da política, já temos um passo dado e agora a política nos traz vários desafios nesse momento mais importante que é da sua implementação. De forma, então, que renovo o cumprimento e espero que este segundo encontro seja importante e traga frutos a nós todos. Muito obrigado. Fará uso da palavra o conselheiro Saulo Casale Bahia. Bom dia a todos e também quero agradecer aqui a hospitalidade do Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, na pessoa do Reinaldo Couto, com quem convivi na Universidade Federal da Bahia, e hoje atuo aqui colaborando com o Centro de Estudos Judiciários, deixando um pouco de lado as suas atividades na Advocacia Geral da União e na Universidade Estadual da Bahia, para trabalhar nesse projeto, nesse esforço que é o aprimoramento e a formação continuada. Também a Eva, que é há muitos anos alguém que tem colaborado bastante na administração da Justiça Federal, nas soluções, no encontro de soluções dos problemas para a Justiça Federal e que tem servido, então, para o nível de qualidade que a Justiça Federal vem tendo desde que eu me entendo por juiz federal, desde 1993, ela vem atuando daqui e vem tendo uma distinção e um apreço, conquistou esse apreço por parte de todos os juízes e servidores da Justiça Federal.
e meus colegas da Comissão de Eficiência Operacional, os conselheiros Flávio, Rubens, Paulo e Guilherme, que preside a comissão, e aqui presente também o coordenador do CEAJUD, Diogo, que está à frente dessa implementação da política nacional por parte desse órgão auxiliar da comissão, que é o CEAJUD. Então, vamos ter aqui 3 dias de discussões, 3 dias eu acredito que de ricas discussões que vão trazer certamente os subsídios e o comprometimento de todos e a divulgação das ideias e a construção dessa política, porque a política ela apenas começou a ser construída, ela continua sendo construída e precisa ser implementada. Então, cabe apenas, nós vamos falar, e o conselheiro Guilherme logo, cabe apenas dar um bom dia a todos. Ouviremos agora o conselheiro Flávio Cirângelo. Bom dia a todos. Brevemente, gostaria de saudar, inicialmente, agradecer aos nossos anfitriões, doutora Eva, secretária-geral do Conselho da Justiça Federal, doutor Reinaldo, do Centro de Estudos Judiciários, que nos acolhem. O CNJ, embora seja um órgão da cúpula da governança do Poder Judiciário brasileiro, é um órgão, por vezes, e muito frequentemente, um órgão andarilho, porque nós temos um auditório extremamente acanhado, pouquíssimas salas de reuniões, e costumamos recorrer aos tribunais sediados em Brasília e aos órgãos, como é o caso hoje do Conselho da Justiça Federal, como foi no ano passado nosso encontro no Tribunal Superior Eleitoral, e portanto, assim, conseguimos realizar as nossas atividades, que são tão profícuas como têm sido estas atividades no campo da criação de uma política de formação de servidores do Poder Judiciário, que foi o tema do encontro do ano passado, e hoje já debatendo com mais objetividade na questão efetiva das atividades formativas de servidores. Eu quero cumprimentar todos, saudar, agradecer a vinda de todos. Quero dizer que no ano passado, no primeiro encontro, fiquei extremamente entusiasmado e gratificado por ver o empenho com que todos se dedicaram ao trabalho, que aderiram à proposta do CNJ, que nós escrevemos todos juntos, todos os participantes, aquilo que se tornou na resolução 192, e isso, só por isso aquele encontro foi altamente bem sucedido, e eu espero que o encontro este segundo encontro tenha também o mesmo entusiasmo de vocês e resultados também profícuos para que sejam levados aos tribunais que vocês representam. Então, desejo a todos um grande encontro e vamos nos encontrar ainda em outras oportunidades durante esses dias. Obrigado. Com a palavra, o conselheiro Guilherme Calmon. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, primeiramente, me dirigir aos excelentíssimos conselheiros integrantes da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, começando pelo doutor e conselheiro Flávio Cirângelo, também conselheiro Saulo Bahia, conselheiro Rubens Curado, conselheiro Paulo Teixeira, e desde já dizer que é bastante simbólica a presença da unanimidade da composição da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas neste momento de abertura desse segundo encontro nacional sobre formação e aperfeiçoamento de servidores do Poder Judiciário. Nós 5, os 5 conselheiros que estão aqui hoje compondo a mesa, têm se debruçado e se preocupado de modo bastante intenso com a formação e, mais do que isso, agora mais a concretização de uma política nacional de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário. Fizemos questão, nós 5, de estarmos presentes, não só hoje, como durante os próximos 2 dias, exatamente para realçar a importância
desse segundo encontro. Então, não poderia deixar de fazer esse registro inicial, que é bastante simbólico, mas, ao mesmo tempo, um agradecimento meu, pessoal, como presidente da comissão, aos outros 4 conselheiros, por terem, com a sensibilidade que lhes é peculiar, de imediato acedido ao convite e podido, como estão, de fato, presentes a essa cerimônia, a esse momento de abertura. Queria também saudar a doutora Eva, bem como o doutor Reinaldo, anfitriões nossos desse segundo encontro, na condição de servidores e condutores do Conselho da Justiça Federal nas áreas específicas relacionadas à formação e aperfeiçoamento dos servidores da Justiça Federal. Então, também bastante simbólica a presença de ambos neste momento, o que não apenas honra a própria composição aqui da mesa pelos conselheiros, mas também vem a reforçar esse papel que hoje o Poder Judiciário busca desempenhar, que é de protagonizar mudanças significativas no âmbito do aperfeiçoamento dos servidores no âmbito do Poder Judiciário. Eu queria, sem maiores delongas, saudar a todos, dizer que nós temos muitas expectativas, algumas ideias que já foram debatidas e que já têm até previsão na própria Resolução 192, mas, de todo modo, teremos oportunidade nesses próximos 3 dias de consolidarmos não só essas ideias, mas também colhermos, e isso é importantíssimo, colhermos sugestões para podermos prosseguir nesse trabalho voltado à concretização dessa política nacional, formação e aperfeiçoamento de servidores. Não poderia deixar de finalizar esse momento de abertura sem deixar de também registrar um agradecimento especial a toda a equipe do CEAJUDE, na pessoa do Dr. Diogo, né, que não só vem há algum tempo comandando as ações relacionadas também a esse tema, entre outros. Teremos oportunidade, especialmente no 5º dia, de tratar do 6º Fórum de Educação à Distância, para também destacar uma das atuações muito importantes em relação ao tema da formação e aperfeiçoamento, como nós sabemos, em razão da quantidade e bem como da complexidade que é o tema dos servidores no âmbito do Poder Judiciário. Estamos falando não só da Justiça Federal, mas também das justiças estaduais, da Justiça do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, enfim. Então, isso tudo, obviamente, terá como ser observado durante esses próximos 3 dias. E também, finalmente, agradecer a todos os nossos servidores, seja dos nossos próprios gabinetes, né, dos nossos 5 gabinetes, como também servidores do apoio do Conselho Nacional de Justiça a esse evento. Com essa mensagem final, eu desejo a todos um sucesso na participação e, efetivamente, concretização daquilo que se pretende obter a título de resultados, tanto do 2º Encontro Nacional, como do 6º Fórum de Educação à Distância. Muito obrigado pela presença. Neste momento, desfaz-se a mesa de abertura. Nós convidamos os ilustres integrantes da mesa a retornarem aos seus lugares reservados no auditório, à exceção dos conselheiros Guilherme Calmon e Saulo Casale Bahia, que estarão proferindo palestra, e assim darmos continuidade à programação com as apresentações temáticas desta manhã. Ao público presente, solicitamos a gentileza de permanecer em seus lugares, por favor. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento, para falar sobre a Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, tem a palavra os conselheiros Guilherme Calmon e Saulo Casale Bahia. Bom, vamos agora sim iniciar nossas atividades relativas ao 2º encontro com o tema que foi colocado como tema de abertura desse 2º encontro, que é o tema da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário. Fundamentalmente, o que eu e o conselheiro Saulo iremos tratar nesse momento, nesse painel, será aquilo que não só consta propriamente do texto
da Resolução 192, de 8 de maio de 2014, mas, principalmente, algumas questões que nos parecem relevantíssimas para, de fato, concretizarmos todas as regras, bem como os princípios que estão contidos no texto da Resolução 192. Então, nesse momento, aproveitando e já, ao mesmo tempo, agradecendo aqui a presença do conselheiro Saulo, que tem contribuído enormemente dentro da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas com a formatação dessa política nacional, teremos oportunidade aqui. Eu sou quase que, assim, utilizando uma metáfora, né, uma figura simbólica, se estivéssemos diante de um jornal televisivo, conselheiro Saulo, eu sou apresentador e ele é o comentarista a respeito das notícias, né, das informações que serão passadas durante esse painel. E eu inicio aqui com, não sei se dá para todos os senhores poderem acompanhar pelo slide, com logo a parte final da Resolução 192, de 8 de maio de 2014, que é a que trata da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário. Logo no artigo 22, último artigo, portanto, da resolução, nós temos a previsão sobre duas cláusulas de vigência a respeito das regras contidas na própria resolução. E aqui foi proposital começar pelo final, né, porque, de fato, nós já temos tanto a regra anterior, que já está em vigor, que é a do artigo 20, parágrafo único, em relação aos recursos orçamentários, que deverão ser identificados na proposta orçamentária do tribunal. Por isso, o artigo 22 se refere a respeito dessa regra, que ela já está imediatamente, ela entrou imediatamente em vigor na data da publicação da resolução. Portanto, se ela é de 8 de maio, temos pelo menos aí 3 meses, no mínimo, de vigência desse parágrafo único do artigo 20 da resolução. E, ao mesmo tempo, temos a segunda cláusula de vigência, que é a cláusula de 90 dias estabelecida em relação aos outros temas não abrangidos pela regra do parágrafo único do artigo 20. Essa resolução entrará em vigor 90 dias após sua publicação. Diga-se, por acaso, ou de passagem, que já está em vigor também todo o restante da Resolução 92, que não apenas o artigo 20, parágrafo único. Isso significa dizer que as regras que estão ali estabelecidas, todas elas, portanto, já são imediatamente ou podem ser imediatamente exigíveis, né? Podemos concretizar todas essas regras estabelecidas no próprio texto da Resolução 92. E chamo a atenção também aos senhores para a regra do artigo anterior, ao 22, logo o artigo 21, que estabelece que todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro deverão priorizar, nos 2 primeiros anos de adoção desta política, a estruturação e qualificação das unidades de formação no intuito de instrumentalizá-las para o alcance dos objetivos propostos nessa resolução. Vale dizer, é preciso ter a estrutura, bem como a qualificação das unidades de formação dos servidores, formação e aperfeiçoamento dos servidores, para podermos, de fato, atingir ou buscar atingir os objetivos propostos na Resolução 192. Vejam que aqui, portanto, começando agora em agosto, até agosto de 2016, né, portanto, temos aí o período de 2 anos, para que, ao final, depois do período do término desse prazo de 2 anos, possamos já ter todos os órgãos do Poder Judiciário brasileiro com a sua estruturação e qualificação das unidades de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário. Eu trago um pouco aqui, a respeito desse artigo 21, um modelo que já existe e que já está em funcionamento na Justiça Federal, que é um modelo que eu conheço. Eu sou desembargador de um tribunal regional federal, que é o Tribunal da 2ª Região, Rio de Janeiro, sediado no Rio de Janeiro, e sei de como funciona as unidades relacionadas à formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário Federal no âmbito da Justiça Federal. E lá no meu tribunal, como
ocorre também nos outros 4 tribunais regionais federais, nós temos um setor que pode ter uma nomenclatura diferenciada, mas fundamentalmente é essa unidade de formação e aperfeiçoamento dos servidores, que tem sede no próprio Tribunal Regional Federal, mas, além disso, as 2 seções judiciárias que estão vinculadas ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, portanto, Rio de Janeiro e Rio Espírito Santo, né, tanto a seção judiciária do Rio de Janeiro quanto a do Espírito Santo, têm seus setores ou unidades de formação respectivos. Então, na realidade, diferentemente do que acontece, me parece, em relação a alguns outros ramos do Poder Judiciário, e aí eu chamo mais atenção para as justiças estaduais, não é apenas o tribunal que contempla ou contém unidade de formação e aperfeiçoamento dos servidores em relação à Justiça Federal. E isso decorre também de um trabalho que o Conselho da Justiça Federal tem realizado e vem realizando há algum tempo. Significa dizer, realmente, precisamos ter esse cuidado para identificar de que forma haverá essa estruturação. Não estou dizendo aqui, nem quero deixar muito claro, que os tribunais de justiça, como também outros tribunais, devam seguir o modelo da Justiça Federal. Obviamente, cada ramo do judiciário, cada tribunal, adotando um modelo que deva ser, para ele, mais conveniente e adequado. No entanto, é preciso que haja uma unidade de formação, né? Essa é a estruturação e a qualificação, e quanto a isso eu já passo rapidamente a palavra ao conselheiro Saulo. Apresentando esta questão da instituição da política nacional, eu tenho uma leitura de que nada mais lógico do que a criação dessa política por parte do CNJ, já que o CNJ tem esta competência constitucional de fazer a supervisão administrativa e financeira do Poder Judiciário. E o CNJ, atuando desde 2005, veio amadurecendo paulatinamente a ideia da construção dessa política nacional, que terminou resultando em 2010, com a Resolução 111, na criação do Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, que é o CEAJUDE, e agora com a edição da Resolução 192, efetivamente dando concreção por um ato normativo, através de um ato normativo, à Política Nacional de Formação. A Constituição na reforma de 2004, a emenda 45, trouxe a ideia de que os magistrados teriam uma política nacional definida pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. E os servidores, havia uma lacuna em relação a isso. E essa preocupação passou a ser uma preocupação do Conselho, que foi criado também naquela emenda 45. E eu dizia, nada mais lógico, porque o que se percebia eram tribunais com diferentes preocupações, diferentes estágios de desenvolvimento em relação à formação e aperfeiçoamento, com atuações não conectadas, isoladas, muitos tribunais realizando atividades em paralelo, muitos tribunais desconhecendo a potencialidade ou o potencial para a formação e aperfeiçoamento, que tipo de atividade poderiam insetar, que tipo de cursos poderiam insetar, que tipo de fórmulas técnicas poderiam utilizar. A educação à distância exigindo uma preparação, uma qualificação que muitos tribunais não se julgavam aptos a alcançar, a investir nisso. Metas inexistentes e uma preocupação, digamos assim, irregular. E nada mais lógico que quando se começasse a pensar em planejamento estratégico para o Poder Judiciário, o campo formação e aperfeiçoamento dos servidores fosse incluído. E tudo isso termina desaguando nesta política, né? Onde se encontra a formação e aperfeiçoamento desenvolvida por escolas de magistratura, ora por escolas judiciais, ora por universidades corporativas, escolas de servidores, academias judiciais, pelas próprias unidades, órgãos do judiciário. Tudo isso a resolução considerou como correspondendo a unidades de formação. E esta ideia de uma certa inteligência, de uma certa racionalização, é que está
está sendo trazida, está presente na resolução 192. É necessário integrar essas diferentes unidades de formação, compartilhar, e isso vai ser apresentado logo agora pelo conselheiro Guilherme, compartilhar as iniciativas, com isso reduzir custos, com isso otimizar o emprego de recursos que são limitados sempre. E a política visa, entre outras coisas, isso também vai ser logo apresentado, chegar a esses resultados em formação, que são, isso nós sempre falamos, mas há uma diferença entre formação e aperfeiçoamento, que é até intuitiva, né? O aperfeiçoamento é aquele desenvolvimento contínuo que caminha ao lado ou logo após a formação, que é aquele desenvolvimento necessário para o desempenho das atividades. O que se fala é desenvolvimento de conhecimento, desenvolvimento de habilidades e desenvolvimento de atitudes. Tudo isso se chama competências. E o desenvolvimento de competências é justamente o processo de aprendizagem, né? Eu restituo a palavra ao conselheiro Guilherme. Vamos fazer esse jogral aqui durante a apresentação, mas nós nos damos muito bem. Vamos ver se a gente consegue terminar amigo até o final. Prosseguindo, nos considerando da Resolução 92, eu destaquei duas delas, relacionadas a, e como está também apresentado no slide, a adoção de diretrizes nacionais para nortear as unidades de formação e aperfeiçoamento técnico dos servidores da Justiça e o fomento do desenvolvimento dos servidores com a produção e disseminação de conhecimentos. Há outros, né, considerando além desse, mas, de fato, me parece que nesses dois referenciais contidos na própria motivação da edição da Resolução 192, sem dúvida, temos diretrizes nacionais, como o conselheiro Saulo já bem destacou, bem como que haja estímulos, né, que haja fomento quanto ao desenvolvimento dos servidores relativo à produção e disseminação de conhecimentos, especialmente voltados, obviamente, à sua atividade prática, né, atividade profissional que será desenvolvida. Logo no início, agora sim, da Resolução 92, eu destaco aqui não só a própria regra do artigo 1º, né, quanto à instituição, agora já em vigor, da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário, que observará o disposto nessa resolução, mas especialmente, não vou aqui ler toda a resolução, mas principalmente destacando alguns dos dispositivos nela contidos, o artigo 3º, que trata dos princípios da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores do Poder Judiciário. E nesse artigo 3º, como os senhores poderão observar, inclusive na parte da tarde, quando for tratado o tema do plano estratégico de formação e aperfeiçoamento dos servidores, os princípios e alguns objetivos contidos também no artigo 4º, logo em seguida, da resolução, esses princípios e esses objetivos terão um papel central na formação e concretização dessa Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Servidores. Entre os princípios a que eu me refiro, primeiro deles, a formação e aperfeiçoamento como processos de educação permanente, fundados em valores éticos, na prática da cidadania e na melhoria da prestação jurisdicional. Portanto, a ideia de que os servidores, de forma clara, possam não apenas realizar atividade de formação e aperfeiçoamento para fins de se capacitarem, né, portanto, estarem permanentemente na área que nós atuamos, que é exatamente o sistema de justiça, a constância, a permanência desse aperfeiçoamento, e eu me refiro até na condição de alguém que que integra o Poder Judiciário há quase 25 anos e que, ao mesmo tempo, integra o sistema de justiça há mais de 25 anos, sem dúvida, a realidade demonstra que o tema da formação e aperfeiçoamento é um tema fundamental. Aqueles que, e aí eu me refiro também em relação aos próprios magistrados, aqueles que não mantêm esse processo de educação permanente, sem dúvida, são aqueles magistrados que acabam ficando para trás.
para trás no sentido da desatualização e não só, é importante frisar, em termos de piora na prestação jurisdicional dele, porque fica nítida a baixa, a queda da jurisdição em termos de qualidade do que ele está entregando a título de prestação jurisdicional, por não estar atualizado, por não estar constantemente se aperfeiçoando, mas principalmente quem perde é o jurisdicionado, porque precisaria de um julgamento realmente adequado, correto, e infelizmente isso não aconteceu por falta de aperfeiçoamento daquele profissional. Isso, obviamente, eu estou dando exemplo do magistrado, mas serve para todos os outros atores e, enfim, e profissionais que atuam no âmbito do sistema de justiça e, em especial, os servidores, né? Então, a importância da formação e aperfeiçoamento como um princípio aqui da política nacional. Segundo, a integração permanente da educação com o planejamento estratégico do Poder Judiciário, que hoje nós vamos tratar, especialmente na parte da tarde, a partir de algumas colocações que o conselheiro Rubens com o doutor Ivan, né, farão, tal como eu e o conselheiro Saulo estamos fazendo, também um painel em dupla, apresentando algumas ideias para poder exatamente dar concretude a ideia do planejamento estratégico do Poder Judiciário em relação ao tema da formação e aperfeiçoamento dos servidores, com o desenvolvimento de competências necessárias, como também já foi destacado. Terceiro princípio, da responsabilidade compartilhada entre servidor e unidade de formação e alta administração. É óbvio que, e isso vai nortear toda a resolução, o tema da capacitação, o tema da formação e aperfeiçoamento dos servidores, não é algo que deva ser encarado ou visto na perspectiva apenas do servidor, individualmente falando. É preciso ser encarado exatamente nessa perspectiva dele como um dos integrantes, um dos atores do sistema de justiça e que, obviamente, está atrelado à própria unidade de formação, que vai permitir que ele possa se formar e se aperfeiçoar, bem como, obviamente, aos gestores que estão diretamente envolvidos com a atividade jurisdicional, seja ele o próprio juiz, seja ele o diretor de secretaria, o escrivão da vara, enfim, na realidade, os gestores que estarão aí, obviamente, atuando no âmbito do seu papel, das suas atribuições relacionadas à própria formação e aperfeiçoamento dos servidores. Quarto princípio, da educação voltada para a formação do servidor como agente de inovação e aperfeiçoamento institucional. Nós sabemos, na nossa realidade profissional, que quanto mais nós buscamos inovar, aperfeiçoar institucionalmente através até de boas práticas que têm sido cada vez mais difundidas em relação ao Poder Judiciário, e muitas dessas boas práticas vêm de ideias trazidas por servidores, nós no Judiciário temos a certeza da importância da contribuição de todos os servidores, sem exceção, para que possa, de fato, haver cada vez mais uma melhoria qualitativa e, ao mesmo tempo, de presteza da função jurisdicional e, obviamente, o juiz não exerce a jurisdição sozinho, né? Daí, então, a formação do servidor como agente de inovação e aperfeiçoamento institucional. E, finalmente, a educação voltada para a valorização da gestão de conhecimento. Nós sabemos que ainda há locais, bem como unidades judiciárias, cujo gestor resiste ou tem resistências à questão relacionada exatamente à formação e aperfeiçoamento dos servidores. E a resolução vem exatamente mostrar que essa cultura ou essa visão precisa ser alterada, precisa ser modificada. Eu, na minha vivência como magistrado federal, já passei por algumas unidades judiciárias e muitas vezes tive que chamar o próprio diretor de secretaria para conversar em razão de restrições, limitações que algumas vezes eram corretas e outras não, em relação ao tema do aperfeiçoamento dos servidores da própria vara onde eu atuava. Então, de fato, é preciso, isso não é algo que se dê de modo instantâneo, mas precisa haver um trajeto, né, um caminho exatamente voltado para a mudança também dessas visões, que muitas vezes acabam sendo visões ultrapassadas e, obviamente, não terão como se manter.
Passando rapidamente para os objetivos, também não me estenderei muito. Dentre os objetivos previstos no artigo 4º da resolução, estão lá previstos, já passaria a palavra. Orientar as ações de formação e aperfeiçoamento dos servidores, estabelecer parâmetros para nortear a atuação das unidades de formação, intensificar a oferta e potencializar a qualidade das ações de educação, fomentar programas e projetos que fortaleçam a formação e o aperfeiçoamento, estimular o autodesenvolvimento e a participação contínua, democratizar as informações e difundir conhecimento produzido no judiciário, promover intercâmbio técnico, científico, administrativo e estreitamento com outras unidades e outros atores do próprio sistema de justiça, avaliar sistematicamente os resultados e, finalmente, aperfeiçoar os serviços judiciários com prioridade para a primeira instância. Isso tudo, os senhores, vários que estão presentes, participaram da concepção da minuta original do que hoje é a Resolução 92 e, portanto, sabem bem do que cada um desses objetivos aqui significa, mas a ideia central, e isso foi muito discutido e debatido em reuniões da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a ideia central é, de fato, nós buscarmos atingir esses objetivos e, com base nisso, o plano estratégico que vai ser apresentado na parte da tarde, para fins de depois os senhores poderem debater, apresentar sugestões, etc., etc. Esse plano estratégico foi pensado. Conselheiro Saulo. E é possível perceber, quando se vê no artigo 4º da resolução os objetivos que foram previstos para a política nacional, que basicamente a política é uma política de intercâmbio, é uma política de cooperação, é uma política de fomento, é uma política onde os recursos passam a ser compartilhados. O conselheiro Guilherme deve destacar logo que este fomento ele passa pela preocupação em estabelecer a preocupação, a política concreta por cada tribunal, compartilhamento de bancos de cursos, estabelecimento de uma rede nacional de formação e aperfeiçoamento, preocupação em que exista um acompanhamento, uma fiscalização com relação à previsão orçamentária para essas atividades, democratizando informações, avaliando, e essa é uma função que tem que ser feita sempre no processo de formação e aperfeiçoamento. O artigo 13 até fala um pouco mais detalhadamente do que seja a avaliação da reação, na dimensão da reação, ou seja, é necessário diagnosticar qual é a impressão que a atividade de treinamento, formação, aperfeiçoamento teve sobre o servidor. Então, o servidor vai apresentar uma reação ao que ele recebeu, quer dizer, quanto ao instrutor, quanto ao conteúdo, quanto ao recurso educacional, pedagógico envolvido, quanto ao ambiente. Mas não é só isso, você tem que avaliar não só isso, você tem que avaliar ao lado disso a aprendizagem, até que ponto o servidor efetivamente absorveu o conhecimento, aperfeiçoou a habilidade, desenvolveu a atitude. Terceira dimensão, aplicação. Se essa absorção do conhecimento, da habilidade, da atitude, isso está sendo utilizado na atividade laboral, efetivamente, dele. E, por fim, a última dimensão é a dimensão de resultado. Se essa atividade, se essa competência, efetivamente, alcançou o objetivo maior da estratégia, que é aperfeiçoamento dos serviços judiciários, a melhor prestação jurisdicional para o consumidor final, que é o jurisdicionado. Então, a avaliação ela passa por todas essas dimensões, e essa avaliação, digamos assim, é coordenada, né? É estimulada, é fomentada dentro da política pelo CEAJUDE, que é o braço executivo da Comissão de Eficiência Operacional em relação a essa política. E aí eu devolvo a palavra ao conselheiro Guilherme, depois de falar sobre os objetivos. Com relação, prosseguindo na abordagem em torno a respeito da resolução, eu destaco aqui 3 outros dispositivos, que são os artigos 8º, 9º e 10 da resolução. E no artigo 8º, nós temos aqui já algumas regras importantes, notadamente em relação
a quem poderá conduzir, bem como de que modo essas pessoas poderão, de fato, até serem retribuídas a respeito das ações relativas à formação e aperfeiçoamento de servidores. O artigo 8º, no seu caput, como está também exposto ali no slide, estabelece claramente que essas ações de formação e aperfeiçoamento devem ser preferencialmente, não significa exclusivamente, mas preferencialmente, por magistrados e servidores como instrutores internos. Por quê? Obviamente porque ninguém melhor do que profissionais que já atuam dentro do próprio Poder Judiciário, seja como magistrado, seja como servidor, que, por força da sua experiência, têm condições de, em razão de já ter realizado até mesmo cursos mais específicos naquelas áreas, essa pessoa ter, portanto, ou essas pessoas terem, portanto, condições de serem instrutores internos e, a partir daí, realmente atingir aqueles objetivos que já foram referidos em relação à formação e aperfeiçoamento dos servidores. Os dois parágrafos desse artigo 8º, o primeiro, que é o artigo 8º, parágrafo 1º, prevê a remuneração desses instrutores internos quanto a essa remuneração, observar a tabela estabelecida pelo CNJ. Essa tabela, queria já antecipar para os senhores, ela já está minutada, já existe, portanto, uma minuta que foi até avaliada pela própria Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas. O Diogo, como diretor do CEAJUDE, preparou o trabalho, trouxe para uma reunião anterior, uma reunião por volta do mês de abril, maio, pouco antes até da aprovação da resolução. Nós já vimos, então, debatendo e, de fato, fechamos questão entre os conselheiros da comissão numa última reunião, e essa tabela está agora sob avaliação da atual administração do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, a única pendência é, sendo acolhida a sugestão que a comissão apresentou, com base no trabalho feito pelo Diogo, ser publicada, ser, obviamente, baixada a portaria e publicada com a referência aos valores de remuneração desses instrutores de acordo com o CNJ. Isso não significa dizer, eu queria já antecipadamente dizer isso, que os senhores, como pessoas que já estão atuando nas unidades de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Judiciário nos respectivos tribunais ou órgãos de primeira instância, já não possam, de fato, como acredito que, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal isso já é uma realidade, possam estar praticando essa remuneração com base em tabelas próprias. Né? E, portanto, isso é perfeitamente possível. A questão é, principalmente, aqueles tribunais que ainda não têm uma regulamentação ou um referencial em termos de remuneração dos instrutores, conforme, enfim, por força até da questão mais administrativa no âmbito do próprio tribunal. E o parágrafo 2º prevê que o CEAJUDE disponibilizará em sítio eletrônico o Cadastro Nacional de Instrutores Internos do Poder Judiciário, o que, obviamente, também não inviabiliza a existência de cadastros específicos e próprios no âmbito de cada um dos tribunais. Então, a ideia é facilitar, a ideia é, com a experiência que o CEAJUDE, até pela sua dimensão nacional, tem em relação a vários dos assuntos e temas que nós hoje nos preocupamos no âmbito do Poder Judiciário, em várias competências, né, a possibilidade, através desse Cadastro Nacional de Instrutores Internos do Poder Judiciário, facilitar todas as unidades de formação e aperfeiçoamento a esse respeito. E é uma questão de racionalização. Esse cadastro vai conter todos aqueles instrutores que funcionaram em todos os cursos que são comunicados, a realização, o programa é comunicado ao CEAJUDE. Isso a gente vai ver mais adiante. E isso torna muito fácil, ou facilita a tarefa de quem vai desenvolver um novo curso, e necessitando contactar algum instrutor, o nome já vai estar ali previamente indicado. A pessoa não precisa inventar a roda, ele vai ter à disposição dele essa ajuda, né, na montagem de uma atividade. Prosseguindo, destacando agora o artigo 9º, no artigo 9º nós temos o referencial quanto às ações de educação à distância, que as unidades de formação deverão priorizar, sempre que possível, obviamente, atendida aí a especificidade da ação formativa.
nós até debatemos muito, o conselheiro Flávio o conselheiro Flávio Cirângelo, que é integrante de um Tribunal Regional do Trabalho e que foi diretor de escola, né, da Escola Judicial do TRT da 4ª Região, ele, por força até da sua vivência como gestor, à época diretor de escola, e eu também, na condição hoje de diretor da Escola Judicial do meu tribunal, sabemos que há determinados tipos de atividades que precisam ser presenciais, né? Obviamente, dependendo da ação formativa que vai ser desenvolvida, vai ser necessária a presença física mesmo daqueles que estarão se capacitando, né? Mas sabemos da nossa realidade e das dificuldades que existem em relação a esse país que é continental. Então, mesmo, por exemplo, na 2ª região, que envolve 2 estados, Rio de Janeiro e Espírito Santo, há muita dificuldade em alguns municípios, em relação a várias federais localizadas em certos municípios, quanto ao acesso presencial a ações formativas que o próprio tribunal, através da sua unidade de formação e aperfeiçoamento, como também as sessões judiciárias, né, normalmente sediadas nas capitais, Rio de Janeiro e Vitória, acabam tendo oportunidade de apresentar à disposição dos servidores. Então, a possibilidade e a priorização da ação de educação à distância, que, de fato, tem sido um instrumento fabuloso, aí, especialmente com todo o aparato tecnológico que hoje nós temos, para viabilizar realmente a formação e aperfeiçoamento dos servidores. E o parágrafo único desse artigo 9º estabelece a priorização no âmbito das ações de educação à distância quanto à utilização de software livre, atendendo a padrões internacionais de interoperabilidade, de modo a reduzir custos e permitir o compartilhamento de recursos, né? Me parece que essas experiências, eu já conheço algumas delas, né, e sei dos êxitos, né, dos sucessos que vêm ocorrendo em relação à utilização até de plataformas como, por exemplo, a plataforma Moodle, né, entre outras, né, enfim. Então, de forma, podemos realmente atender também a uma dinâmica que envolve o gestor quanto à redução de custos e compartilhamento de recursos. E o artigo 10, ao tratar dos recursos educacionais, prevê a possibilidade desses recursos serem disponibilizados pelos tribunais, bem como pelas unidades vinculadas à primeira instância de ramos do Poder Judiciário, quanto à possibilidade da disponibilização desses recursos educacionais no sítio eletrônico do CNJ, de modo a haver também a ideia de um compartilhamento, de uma, entre aspas, solidariedade em relação a isso. Sabemos, por exemplo, que há determinados assuntos, algumas competências que são comuns a todos os ramos do Poder Judiciário. Por exemplo, o nosso especialista aqui na mesa, que é o conselheiro Saulo, relativamente à questão do PJE. Né? Portanto, ações de formação e aperfeiçoamento em matéria de utilização e desenvolvimento de, enfim, potencialidades do PJE. Ninguém melhor do que os especialistas que estão já desenvolvendo e que já têm, portanto, condições de até de ministrar esses cursos e que podem vir a ser compartilhados. Quer dizer, nós temos no Brasil 91 tribunais. Por que não buscarmos otimizar nossos esforços, nossos recursos, de modo a permitir que um tribunal, por exemplo, possa ser o referencial em relação àquele curso, por exemplo, à distância, né, em matéria de PJE, e esse curso ser disponibilizado para outros servidores de outros tribunais e órgãos de primeira instância. Enfim, então, a ideia é, de fato, nós podemos avançar em relação a isso. Deixarmos aquela visão, e essa visão, obviamente, me parece hoje está completamente deixada no passado, que é de cada tribunal como uma ilha, né? Aquela visão de cada tribunal ser uma ilha sem comunicação, sem conexão com outros tribunais. Então, me parece, e aí passo também nesse momento a palavra para o conselheiro Saulo. Fazendo uma correção ao conselheiro Guilherme, não sou especialista em PJE, não, eu sou usuário. Apenas, eu acho que o conselheiro Rubens tem muito mais de PJE do que eu, foi o relator da resolução 185, mas o PJE tenta ser o mais interativo possível e enfrenta aí esse desafio, essa cruzada de ser
expandido, né, para todos os tribunais do país. Já temos ele na Justiça do Trabalho, em todos os TRTs. Na Justiça Federal, o TRF da 5ª já implantou, a terceira região implanta agora em outubro. E na Justiça Estadual, vários tribunais já adotaram, a Justiça Militar, o STM já deliberou adotar. E é uma cruzada pelo desafio, pela magnitude do projeto, pelas resistências que vamos encontrando, inusitadas até, mas o projeto avança. Com relação ao que falava o conselheiro Guilherme, de cadastro nacional de instrutores, software, a resolução também ela vai prever a possibilidade da cessão de direitos autorais e, quando há a cessão, essa distribuição do software de treinamento a todos os tribunais, o compartilhamento. A ideia é que um órgão, que é um órgão nacional como o CNJ, deve efetivamente assumir essa tarefa de possibilitar esse intercâmbio, ser o ponto de encontro, de ligação, né, de liame entre todas as escolas, todas as unidades de formação que existam no país. Existem alguns requisitos que a resolução previu para que esse compartilhamento aconteça: deve haver a cessão do autor, em alguns casos pode haver a reserva do direito moral em relação ao software, mas para a distribuição, e essa cessão deve ter havido antes. E há um regulamento que, no fim das contas, somente pretende isso: o compartilhamento, o intercâmbio, a difusão e o emprego melhor de recursos públicos. Prosseguindo, logo os 3 artigos seguintes, 11, 12 e 13. Bom, o 11 já até destacado pelo conselheiro Saulo, com relação ao compartilhamento dos recursos educacionais adquiridos ou produzidos pelo próprio órgão do Poder Judiciário, com as cautelas previstas no próprio artigo 11. Aqui eu só resumi, né, o conteúdo, né, o assunto principal tratado no artigo 11, mas ele, obviamente, apresenta aí uma série de aspectos que deverão ser considerados, obviamente, no momento do compartilhamento desses recursos educacionais adquiridos ou produzidos pelo próprio órgão do Poder Judiciário, a partir dessa previsão contida no artigo 11. Artigo 12, aqui é um trabalho que já se iniciou, inclusive num evento realizado ainda esse ano, né, no primeiro semestre desse ano, quanto à atribuição do próprio CNJ por intermédio do CEAJUDE, quanto à identificação das competências funcionais, tanto em matéria de conhecimento, habilidade e atitude, a serem desenvolvidas no âmbito do Poder Judiciário pelos seus servidores, devendo, portanto, o próprio CNJ coordenar a construção e manutenção de um banco de cursos à distância e outros possíveis recursos educacionais desenvolvidos pelo CNJ por tribunais, a fim de fomentar o compartilhamento. Como eu já havia dito, inclusive, a ideia é que possamos realmente, por exemplo, e essa vai ser uma das tarefas que os senhores terão, especialmente no dia de amanhã, uma das atribuições que os senhores terão, com relação a cursos que já foram pensados pelo CEAJUDE, de modo que possamos já há pelo menos 91 cursos que, a princípio, podem ser oferecidos, e, dentro desses 91, a ideia de cada tribunal, se chegarmos a esse momento, será exatamente o ápice daquilo que se pretende aqui, cada tribunal poder ministrar e oferecer e executar um curso, e aí nós teríamos 91 cursos que podem ser compartilhados por todos os outros 90 tribunais. Quer dizer, cada tribunal formatando e, de fato, executando aquele curso, né, propiciando aquele curso para todos os outros 90 tribunais, nós temos aí 91 cursos compartilháveis. Se chegarmos a esse momento, me parece que nós vamos ter atingido aí um dos objetivos principais da Resolução 92, relacionado exatamente a essa interação que aqui é estimulada de modo muito claro no artigo 12 da Resolução 92. O artigo 13, também já foi comentado pelo conselheiro Saulo, tratando aqui propriamente
da avaliação das ações de formação e aperfeiçoamento nas 4 dimensões que são reação, aprendizagem, aplicação e resultado. É interessante, na nossa experiência relacionada à educação voltada ao magistrado, né, eu já sou integrante, hoje diretor da escola, mas sempre tendo alguma atuação, sempre alguma participação na escola da magistratura vinculada ao meu tribunal, como também em outras escolas, né, já fui convidado e participo de ações de educação em relação a outras escolas. A ideia, propriamente, de nós termos, a partir da regra do artigo 13, condições de realmente aferir se houve atingimento aos objetivos daquele curso que foi ministrado. Não adianta, algumas pessoas até costumam dizer, por exemplo, em relação ao magistrado, em matéria de vitaliciamento, ainda bem que me parece minoria, mas em matéria de vitaliciamento do magistrado, ele, de acordo com a norma expressa da Constituição, ele precisa apenas frequentar o curso de formação inicial e o curso de vitaliciamento para poder atender aos requisitos necessários para fim de ser vitaliciado, sem precisar ser avaliado. Ora, isso me parece um nonsense, né? Não tem sentido. Quer dizer, como é que alguém vai frequentar uma atividade educativa, uma ação de educação, e não haverá qualquer tipo de avaliação a respeito desse curso que ele frequentou, seja em relação ao próprio aluno, né, no caso o magistrado, seja em relação ao próprio curso, enfim. Então, de fato, me parece completamente despropositada essa ideia de que há cursos que não são que não devem gerar qualquer tipo de avaliação. E o artigo 13 deixa isso muito claro, né? Ou seja, na correta direção desses que pensam o contrário, é preciso sim, e de fato está prevista a avaliação nessas 4 dimensões que já foram destacadas. Salvo. Queria comentar. Não, discutimos ontem, né, na reunião do Grupo de Trabalho para a revisão da resolução sobre promoções, esse assunto sobre avaliação dos cursos quanto a magistrados, né? Eu concordo inteiramente com o conselheiro Guilherme. Na próxima slide, já estou aqui quase encerrando, vamos aqui rapidamente também tecer algumas considerações sobre os artigos 14, 15 e 16. O 14 trata da necessidade dos órgãos do Poder Judiciário regulamentarem, e aí não é possibilidade, é obrigatoriedade, formas de incentivo aos servidores que participem de ações formativas. Olha, e aqui eu queria até abrir parênteses em relação a esse artigo 14 para dizer o seguinte: regulamentação de formas de incentivo aos servidores não necessariamente, ou não exclusivamente, passam por questões remuneratórias. Há outras formas de estímulo que não apenas questões remuneratórias. Óbvio que a questão remuneratória também. E aí eu trago a vivência que, de novo, eu e o conselheiro Saulo temos da Justiça Federal. Nós temos na Justiça Federal uma legislação dirigida e aplicável aos servidores da Justiça Federal, como me parece também a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral, que estabelece, por exemplo, estou trazendo aqui apenas uma informação, vários aqui provavelmente já sabem disso, que todos aqueles que ocupam cargos comissionados, bem como em determinado grau hierárquico em matéria de vantagens pecuniárias, chamadas funções comissionadas, obrigatoriamente e não facultativamente, para permanecerem nessas condições, terão que, a cada 2 anos, realizar ações de aperfeiçoamento exatamente de modo... aqui não é nenhuma forma de estímulo, quer dizer, é estímulo, mas ao mesmo tempo não é. Há uma obrigatoriedade, é preciso que o servidor realize essas ações de formação e aperfeiçoamento sob pena de deixar de ocupar aquele cargo comissionado ou perder aquela função comissionada, enfim. Parece que são 30 horas, né, a cada 30 horas a cada 2 anos. E é um estímulo indireto. Eu acho que é um estímulo para quem está a permanecer e para quem não está na função, alcançar a função. Termina sendo um estímulo a que se alcance a função, ou que se permaneça na função. E uma gratificação pessoal para o servidor, que se qualifica, né, melhor para o exercício da função também.
Por exemplo, eu tive oportunidade agora, e acredito que até estejam presentes representantes do Tribunal de Justiça do Maranhão. Eu tive a oportunidade de, eu já sabia e fui agora, semana passada, em razão de outro assunto, a São Luís, no estado do Maranhão, e lá, acho que os que são do estado, obviamente, já sabem, mas talvez outros profissionais de outros estados não saibam. Lá existe, por força de lei, uma lei estadual, uma forma de incentivo aos servidores que representaria, entre aspas, um 14º salário anual, caso se atinjam a produtividade, as metas estabelecidas pelo próprio Tribunal de Justiça relativamente àquelas especialidades como ações, como, por exemplo, varas de fazenda pública, varas de família, varas criminais, varas de execução penal, enfim. Então, e é interessante, conselheiro Saulo, eu tive a oportunidade de até ter acesso ao próprio texto da lei estadual e verificar e conversar com pessoas que trabalham no Judiciário Estadual do Maranhão, e como, tanto os juízes como os servidores e desembargadores, e tive a oportunidade de verificar como os juízes são cobrados pelos próprios servidores para que se consiga atingir aquelas metas de modo a que eles possam receber essa vantagem. Então, realmente acaba sendo um trabalho de equipe mesmo, né? Tanto os juízes, os servidores, e todos eles imbuídos desse espírito de atingir aquelas metas, não só em termos quantitativos, mas qualitativos, para, de fato, haver esse recebimento. Não é, portanto, algo que possa vir a ser incorporado na remuneração, mas que, em havendo atingimento daquelas metas, isso vai ser possível. No início, pelo que soube, se estabeleceu quase que uma ideia de competição, tipo, dentre aquelas varas da mesma competência, a que fosse de melhor desempenho, melhor produtividade, melhor agilidade, taxa de congestionamento cada vez menor, essa receberia, os seus servidores e o próprio magistrado receberiam algum tipo de vantagem. Depois, e aí os outros que não conseguiram chegar àquele patamar não receberiam. Depois chegou-se a um momento posterior de aprimoramento, de aperfeiçoamento, no sentido de dizer, não precisa haver uma competição entre vocês, é preciso que haja metas cada vez mais rigorosas, né? Mais até realmente assim bem desafiantes, né? Para que, conseguindo atingir essas metas, não apenas uma, mas 2, 3, 4, enfim, quantas conseguirem, quantas varas, quantas unidades judiciárias conseguirem, poderem auferir aquele benefício. Isso, como eu falei, diz respeito à parte de remuneração, mas há outras formas de incentivo que podem ser objeto de regulamentação e que muitas vezes nem dependem de lei, né? Daí a importância desse artigo 14. E ele não quis falar do adicional de qualificação, né, que já existe em muitos lugares, adicional de qualificação pura e simplesmente pela qualificação obtida, né, que se incorpora à remuneração do servidor. O artigo 15, tratando da previsão do cômputo como hora trabalhada, a frequência em eventos presenciais de capacitação oferecidos pelo órgão. Portanto, para evitar qualquer possibilidade de interpretação de sentido contrário, não, peraí, ele está realizando uma atividade, enfim, de uma ação de formação e aperfeiçoamento, mas não está trabalhando, né, entre aspas. Na realidade, o artigo 15 tem até um efeito pedagógico, um efeito didático, para deixar muito claro que será sim, e é sim, considerada como hora trabalhada a frequência em eventos presenciais, obviamente sem abusos, né? E aí, não só a própria unidade atrelada à formação e aperfeiçoamento, como também o próprio gestor das unidades judiciárias precisam, de fato, controlar, e isso não é algo, né, eu não vou citar determinados exemplos, mas eu mesmo já tive a oportunidade de vivenciar, em relação ao meu tribunal e a escola da magistratura, algumas situações que realmente seriam abusivas. Não é isso que se pretende, mas, ao mesmo tempo, é um ponto de equilíbrio que deve ser alcançado. O parágrafo 1º desse artigo 15 estabelece claramente que as ações de formação e aperfeiçoamento deverão ser oferecidas preferencialmente durante a jornada de trabalho do servidor, exatamente para não ser algo fora daquilo que ele deva fazer durante, e envolve o seu trabalho, é seu trabalho, né? É atividade, portanto, diretamente relacionada ao seu trabalho. E o artigo 16, ao tratar das ações de educação à distância,
prevê a possibilidade de os servidores dedicarem até 1 hora diária de trabalho para a participação nas atividades de interesse da administração, aqui deixando muito claro que é preciso que haja acordo, né, que haja conversa, que haja diálogo entre o servidor e o seu superior hierárquico. Não estamos aqui fomentando, e não é esse o objetivo, que, como eu já disse anteriormente, que o servidor seja encarado aqui na perspectiva da formação e aperfeiçoamento como o único interessado. Não, há interesse de todos, principalmente do jurisdicionado, né? Então, a ideia aqui é que haja realmente uma harmonização desses interesses para permitir que possa haver também a capacitação através de ações de educação à distância. E esse artigo 16 da resolução, o CEAJUDE contava até que já recebeu consulta a respeito da interpretação desse artigo, porque ele diz, literalmente, os servidores inscritos em ações de educação à distância oferecidas pelos órgãos do Poder Judiciário podem dedicar até 1 hora diária de trabalho para a participação nas atividades de interesse da administração. Ora, eu acredito que o artigo quis foi prever que quem faz educação à distância pode, eventualmente, ser dispensado em 1 hora, para a realização daquela atividade à distância. O parágrafo único diz: as horas de estudo realizadas pelo servidor fora das dependências do Poder Judiciário na metodologia à distância não serão computadas como horas trabalhadas. Ou seja, o parágrafo único diz que aquilo que se faz fora das dependências do Judiciário à distância não conta como hora, mas o CAPT diz que pode dedicar 1 hora para participação em atividade de interesse da administração, e me parece que a única interpretação possível é de que, eventualmente, pode haver 1 hora a menos da carga de trabalho para a participação na atividade à distância. Até porque há atividades à distância que são síncronas e assíncronas. Ou seja, tem atividades à distância onde se exige a permanência do servidor ali defronte do computador por um determinado espaço de tempo. Às vezes existem transmissões que são simultâneas ou exercícios que são simultâneos. Nesse caso, eu acho até que há muito mais semelhança disso, uma atividade presencial, do que propriamente a distância, quando é síncrona. O problema é quando é assíncrona, e aí o tempo que o servidor leva diante do computador, ele pode ali ficar meia hora, pode ficar 10 horas, isso a administração não teria como controlar, não teria como contabilizar aquilo como carga horária trabalhada. E a premissa que a resolução partiu foi essa: olha, 1 hora pode, 1 hora diária, é possível, a depender da atividade, como disse o conselheiro Guilherme, no entendimento direto com o superior hierárquico, com a chefia, que afinal de contas é quem formalmente autoriza a realização da atividade e vai controlar essa saída, essa liberação. E com o entendimento, eu acredito que as situações possam ser perfeitamente contornadas e resolvidas, né? Finalizando, para que cumprimos rigorosamente o nosso tempo, artigos 17, 18, 19 e 20. O 17, muito rápido, né, apenas destacando que os senhores, como pessoas que estão diretamente vinculadas às unidades de formação e aperfeiçoamento de cada um de seus tribunais, bem como alguns órgãos de primeira instância, deverão, na primeira quinzena de fevereiro de cada ano, portanto, fevereiro do próximo ano, né, dentro dos primeiros 15 dias, apresentar por formulário ou meio eletrônico, isso nós já estamos preparando para permitir que isso aconteça, informações sobre as ações formativas realizadas no ano anterior, portanto, já referente a 2014, né, em fevereiro de 2015, relativas às ações do ano anterior, além do planejamento para o ano em curso, já, portanto, lá, pensando já em fevereiro de 2015, para fins de acompanhamento e coordenação, em especial a ideia, como já enfatizei algumas vezes, e aqui repito, do compartilhamento, né, do compartilhamento dessas ações de formação e aperfeiçoamento. O artigo 18, prevê que o CNJ coordenará, através da Comissão de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas, a implementação, e é isso já faz parte do que nós estamos hoje fazendo, tanto na abertura aqui do evento, como também nos próximos 2 dias, tanto no dia de hoje como nos 2 próximos dias, a implementação da Política Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores do Poder Judiciário, com apoio técnico do CEAJUDE. E aqui eu queria destacar a segunda parte do artigo 18.
bem como a formação de uma rede nacional composta por representantes de todos os tribunais brasileiros. Todos, acredito eu, devam ter sido informados pelos respectivos presidentes ou, enfim, a autoridade responsável no respectivo tribunal, para haver uma indicação de ao menos um representante por tribunal para formar a rede nacional contemplada nesse artigo, na segunda parte do artigo 18 da resolução. E eu queria aqui dizer que, pela relação que tem em mãos, só não indicaram, até agora, o TRT da 19ª região. Gostaria, se possível, se o representante aqui estiver, que vá ao seu presidente para ver indicação, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo que tem aqui em mãos. Todos os demais tribunais já informaram, e a ideia é, de fato, nós podemos, através da rede nacional de formação e aperfeiçoamento dos servidores do Poder Judiciário, de fato, estar acompanhando o cumprimento dos objetivos da própria política nacional e, obviamente, desenvolver algumas outras ações e projetos relacionados a esse tema. Imediatamente deverei, na condição de coordenador da política, pelo próprio CNJ, na Comissão de Eficiência Operacional, deverei já imediatamente solicitar, dentro do CNJ, a formação de um e-mail, ou melhor, um grupo, dentro da internet, que sirva para nós todos que estamos na rede nacional, os 5 conselheiros, bem como os representantes de cada um dos tribunais indicados, conforme o ofício já encaminhado aos tribunais, terem contato rápido e servirmos, tanto nós aqui, pelo CNJ, quanto os senhores, em cada tribunal, respectivamente, como exatamente as pontes para facilitar não só a própria comunicação, como também o compartilhamento dessas ideias com sugestões. De repente, pessoas de um determinado tribunal que não propriamente integram a unidade de formação e aperfeiçoamento apresentam alguma ideia que pode ser trazida para a rede nacional, enfim. Então, de fato, essa será uma das razões da própria formação e consolidação e desenvolvimento das atividades da rede nacional. E o artigo 19 prevê a elaboração e manutenção do plano estratégico de formação e aperfeiçoamento de servidores, com apontamento de indicadores, metas e planos de ação, sem prejuízo da construção de um plano estratégico nacional nessa área, sob coordenação do CNJ. Na parte da tarde, os senhores terão, obviamente, um painel voltado exatamente a essa parte do plano estratégico, tal como contemplado aqui no artigo 19. Sob coordenação do CNJ, no Plano Estratégico Nacional, sem prejuízo de, obviamente, cada tribunal elaborar e manter o seu próprio Plano Estratégico de Formação e Aperfeiçoamento. O parágrafo único, só também destacando, do artigo 19, prevê que o planejamento estratégico preconizará o alinhamento das ações de capacitação com as diretrizes nacionais para a gestão de pessoas. Ontem, em reunião que nós tivemos a oportunidade de participar junto com o conselheiro Rubens, o conselheiro Saulo, o conselheiro o Diogo, tivemos a oportunidade de já pensar aí medidas que serão debatidas pelos senhores, tanto verão hoje na parte da tarde, como também debaterão amanhã, como uma das tarefas dos grupos de trabalho, de cada um dos grupos de trabalho. Então, de fato, teremos aí muito a fazer em matéria de plano estratégico nacional, como também os planos específicos de cada tribunal. Finalmente, o artigo 20, que trata dos recursos orçamentários, quer dizer, não adianta ficarmos pensando em estruturação das unidades de formação, busca de cada vez mais ofertarmos com qualidade cursos, formação e aperfeiçoamento aos servidores, também podendo contar com a presença de outros profissionais eventualmente, enfim, se não tivermos a parte financeira. Portanto, a previsão do artigo 20, que todos os órgãos do Poder Judiciário deverão destinar recursos orçamentários para a realização das ações de formação e aperfeiçoamento compatíveis com as suas necessidades, considerando seu planejamento anual. E aqui vem uma grande questão que os senhores terão que debater, especialmente no período das reuniões, dos debates dos grupos,
que será a questão se é possível, por exemplo, nós estabelecemos até um percentual a título, percentual do orçamento total global de cada tribunal ou de cada órgão, por exemplo, da primeira instância. Na Justiça Federal, e isso até eu trago aqui como uma experiência que nós temos, o Tribunal Regional Federal tem o seu próprio orçamento, tem a sua própria verba relativa ao seu orçamento, inclusive em matéria de formação e aperfeiçoamento, enquanto que as seções judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo também têm orçamento próprio e, portanto, parcela destinada à formação e aperfeiçoamento dos servidores. A questão é, em relação aos outros ramos do Poder Judiciário, será que isso também acontece? Se acontece, que percentual poderia ser aqui considerado até a título de percentual adequado, né, necessário para a destinação em matéria de formação e aperfeiçoamento dos servidores? Eu queria, então, agora, nesse momento, passar a palavra ao conselheiro Saulo sobre esses temas. Ficamos à disposição de todos, né, para qualquer diálogo, qualquer colocação que queiram fazer. O SEAJUDE pode também centralizar todos os e-mails, todas as correspondências eletrônicas, consultas, sugestões também. A rede, afinal de contas, vai ser gerida pelo SEAJUDE. Eu fiquei aqui meio que complementando as palavras do conselheiro Guilherme, que coordena efetivamente a comissão e vem se dedicando bastante a esse projeto e trabalhando, atuando para o sucesso dele, que esse encontro presencial aqui hoje é mais uma constatação de que o projeto está em bom caminho. E eu encerro assim, conselheiro Guilherme, agradecendo a presença de todos. Só para encerrar, realmente já estamos aí com o tempo esgotado, os senhores terão depois algumas informações a respeito da dinâmica dos grupos que vão se formar a partir do final do dia de hoje e desenvolverão seus trabalhos amanhã, mas fundamentalmente serão quatro as tarefas que os senhores terão que desenvolver durante os grupos de trabalho, só para já antecipar algo que depois o Diogo vai detalhar. Primeiro, a análise do banco de cursos que nós propomos, que o CNJ propõe, para que possa haver a ideia de um possível compartilhamento, conforme a gente já destacou, se possível, escolhendo um curso que possa ser oferecido para compartilhamento por tribunal. Segundo, analisar o Plano Nacional de Formação e Aperfeiçoamento, que, inclusive, na parte referente ao mapa estratégico, que vai ser exibido na parte da tarde, bem como colher sugestões dos senhores, essa será uma tarefa dos grupos. Terceiro, analisar os indicadores e metas e apontar sugestões para o Plano Nacional, que também vai ser abordado na parte da tarde. E, finalmente, quarta tarefa, analisar os indicadores e metas e apontar sugestões para o plano de cada tribunal. De fato, nós estamos muito confiantes, nós que eu digo, todos os 5 conselheiros do CNJ, junto com o Diogo do SEAJUDE, bem como os demais conselheiros também do próprio CNJ, nós estamos muito confiantes que, a partir da vigência da Resolução 192, e ela já está em vigor, nós, de fato, possamos aperfeiçoar em muito as nossas ações em matéria de formação e aperfeiçoamento dos servidores. E com essa mensagem que eu me despeço aqui de todos, agradecendo aqui ao conselheiro Saulo por ter compartilhado esse momento aqui da apresentação do painel. Muito obrigado.